Testemunho da nossa irmã aqui, ele casa bem com aquilo que eu vou falar nessa noite, sobre fases da vida. Na nossa vida nós passamos por fases. Nós passamos por momentos diferentes em cada momento da nossa vida. Por isso Jesus ele diz aqui nesse versículo que nesse mundo nós teríamos aflição. Então, olha só, as dificuldades, problemas que nós passamos muitas vezes nas nossas vidas fazem parte das fases que nós temos na nossa vida. E eu quero falar sobre 3 fases que a Bíblia nos mostra que, na realidade, eu quero falar de 4 fases, mas hoje eu vou falar de 3. Fases que nós passamos na nossa vida. Por que eu quero falar sobre isso nessa noite? Para que você possa se encontrar, para que você possa fazer uma reflexão na sua vida, para que você possa saber em que fase você se encontra e para que você possa tomar atitudes, decisões e para que você possa orar sobre isso, para que Deus venha trazer clareza sobre você. Então, as 3 fases que eu quero falar hoje para você, tem a fase da luta, tem a fase da misericórdia e tem a fase da graça. Fase da luta, fase da misericórdia e fase da graça. São 3 fases que nós passamos. A luta. A fase da luta, ela é uma realidade de vida. A Bíblia, ela reconhece isso. No mundo vocês terão aflições. Momento de luta, nós enfrentamos desafios físicos, desafios emocionais, desafios mentais e também desafios espirituais. Na fase da luta, você vai enfrentar dificuldades em alguma área da sua vida. No seu corpo, na sua área física, muitas vezes pode ser que você hoje esteja enfrentando alguma doença, alguma enfermidade, mas eu quero dizer para você que Jesus cura. Jesus cura. Nós enfrentamos muitas vezes, você não pode não estar enfrentando um problema físico, um problema no seu corpo, mas você pode estar enfrentando um problema emocional. Nós vivemos a geração dos problemas emocionais. Hoje, os problemas emocionais são tantos que, de tão grandes que são os problemas emocionais hoje que as pessoas enfrentam, e isso reflete até no corpo. Então nós vivemos a era da ansiedade, nós vivemos o tempo da depressão, nós vivemos o tempo da tristeza, nós vivemos o tempo do rancor, da ira, da mágoa, nós vivemos um tempo terrível emocionalmente. Então, isso é uma fase que muitas vezes nós enfrentamos, essa fase de lutas emocionais e mentais também. Olha, hoje a cabeça gira, hoje o mundo gira de uma forma tão rápida que coisas que você nem espera já estão acontecendo, que você espera que não vai acontecer, já aconteceu. Quando você vai ver, as notícias correm, as coisas correm, e você fica lá com a sua mente muitas vezes girando, você não consegue dormir direito, às vezes você dorme pensando numa coisa, acorda no meio da madrugada pensando, não consegue dormir mais, levanta cedo pensando e fica o dia inteiro pensando e vai dormir pensando, e com isso você não consegue descansar, você não consegue relaxar, você não consegue ter prazer. Por quê? Porque muitas vezes a sua mente está funcionando a milhão. E também nós enfrentamos lutas espirituais, porque a Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, para roubar e para destruir. E tudo isso, essas lutas que nós enfrentamos, elas têm causa. Então, e isso faz parte da nossa realidade. Então fala para o seu irmão, na sua realidade de vida, você vai enfrentar lutas físicas, emocionais, mentais e espirituais. Agora, nós também enfrentamos luta, e uma das consequências das lutas que nós muitas vezes enfrentamos é por causa do pecado.
O pecado, ele gera lutas terríveis nas nossas vidas. O pecado, ou seja, a nossa própria natureza pecaminosa e também as tentações do mundo. Muitas vezes nós geramos lutas por causa que nós quebramos princípios da palavra de Deus, porque muitas vezes nós damos vazão para a nossa carne e com isso nós geramos lutas. Então, pode ser que uma luta que você esteja enfrentando hoje é consequência de pecado. Por exemplo, quando o marido trai a esposa, ele gerou uma crise na família. Ele gerou uma crise no casamento. Ele gerou uma crise nos filhos. Quando a esposa trai o marido também é a mesma coisa. E ele gerou uma luta para ele mesmo. Então, o pecado, ele costuma... Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele gera lutas, ele gera problemas, ele gera dificuldades. Jesus, o diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Tudo isso são lutas que o pecado gera. Quando nós pecamos, nós atraímos, nós andamos debaixo de maldição. Quando nós pecamos, nós atraímos muitas vezes demônios para agir. Nós abrimos portas para demônios agirem nas nossas vidas. E com isso nós criamos dificuldades para nós mesmos. Quando nós caímos nas tentações do mundo, nós estamos abrindo portas e criando dificuldades para nós mesmos. Muitas vezes as lutas, elas vêm em forma também de sofrimento. Quantas pessoas não estão sofrendo hoje? A luta que ela está enfrentando é uma doença. E muitas vezes a doença é algo inesperado, ela vem sem você esperar. Muitas vezes a luta que a pessoa está enfrentando são perdas. Perdeu alguma coisa financeira, perdeu a empresa, perdeu o emprego, perdeu uma renda, ou até mesmo perdeu um ente querido, e isso tem gerado uma luta terrível interior, tem gerado dor, tem gerado medo, tem gerado frustração, tem gerado angústia. Muitas vezes está passando por uma injustiça. Injustiça também geram lutas dentro de nós, lutas internas e muitas outras dificuldades. Outro tipo de luta que você pode estar enfrentando é resistência. Muitas vezes, por você ser cristão, as pessoas resistem a você. Muitas vezes as pessoas elas perseguem você no seu trabalho, na sua casa, na sua família, com seus amigos, você na faculdade, na escola, você é perseguido, e isso gera uma luta para você, porque você é cristão, porque você é crente, por causa do Evangelho. E tem muitas lutas também que nós enfrentamos na nossa vida, que é permissão de Deus. Às vezes o Senhor permite nós passarmos por lutas para que o nosso caráter seja desenvolvido. Então pode ser que uma das lutas que você esteja passando é Deus treinando você, é Deus mudando coisas no seu interior, é Deus trabalhando o seu caráter, é Deus mudando pensamentos, mudando estruturas, mudando fortalezas, mudando coisas que muitas vezes estão arraigadas dentro de você e que muitas vezes está impedindo você de alcançar o propósito que Deus tem na sua vida. Então, lutas fazem parte da nossa vida, mas nós precisamos entender e nós precisamos saber o que é, da onde que surgem essas lutas. Então, o que eu quero dizer para você nessa noite com respeito à luta que você pode estar enfrentando, se você está passando pela fase da luta na sua vida, quero dizer para você, não se desespere. Deus tem a solução para você. O Senhor pode fazer na sua vida. O Senhor pode resolver. Hoje você pode sair daqui nessa noite com a sua luta resolvida em nome de Jesus. Hoje o Senhor pode botar um ponto final na sua luta. Hoje o Senhor pode te dar a solução para a sua luta. Hoje o Senhor pode abrir uma porta e resolver todo o problema da sua luta. Mas lutas fazem parte. Então não pense que a vida cristã, não pense que servir a Jesus é só a alegria, é só isso. Não, lutas fazem parte. Porque nós estamos nesse mundo, e nesse mundo nós teremos aflições. A segunda fase
que muitas vezes você pode estar passando na sua vida é a fase da misericórdia. Você pode dar um glória a Deus pela misericórdia de Deus nas nossas vidas? A misericórdia faz parte da natureza de Deus. Deus, ele é misericordioso. O que é misericórdia? Misericórdia é a compaixão de Deus demonstrado demonstrada em ação para aliviar o sofrimento da miséria humana. Então, misericórdia, a palavra misericórdia, ela tem a ver com Deus olhando para a sua miséria e colocando o coração dele a seu favor. Nós somos miseráveis. A Bíblia fala que nós estávamos destinados ao inferno, porque nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado de Adão, nós recebemos a natureza pecaminosa dentro de nós, e com isso nos afastou de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, ele enviou o seu Filho aqui para morrer, ele enviou Jesus para morrer na cruz no nosso lugar, levar sobre si as nossas maldições, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, e nos livrar da condenação. Então, olha só, a misericórdia de Deus é sobre você. Por exemplo, no meio das lutas, no meio das suas lutas, Deus sempre vai agir com misericórdia. Vou dar 2 exemplos para você da Bíblia. O primeiro exemplo é José. José estava tudo bem, Deus tinha dado um sonho para ele, Deus tinha um propósito na vida de José, e Deus começou a mostrar para José o propósito que ele tinha na vida dele. De repente, os irmãos de José começaram a sentir o quê? Inveja de José. E aí começou a luta. Um dia, o pai de José, Jacó, manda José ir até onde os irmãos deles estavam cuidando do rebanho, mandou ele lá ver como é que estava, aí chegou lá, os outros irmãos de José se reuniram e eles quiseram o quê? Acabar com a vida de José. Por quê? Porque José era o queridinho do papai, porque José sempre tinha sonhos que colocava os irmãos dele abaixo. E ali começou a luta de José. O que os irmãos fizeram? Os irmãos pegaram José e jogaram primeiro ele dentro de um buraco, dentro de um poço. Olha só, colocaram José no fundo de um poço. Talvez a sua luta seja essa hoje. Talvez você está no fundo do poço. Alguém te colocou lá no fundo do poço, sem a sua vontade. Talvez você esteja enfrentando uma luta tão grande que você se sente no fundo do poço. E no fundo do poço não tem como você sair. Alguém tem que te tirar de lá. E ali José estava enfrentando um problema terrível na vida dele. E os irmãos estavam lá em cima, decidindo o que eles iam fazer com José, se eles iam matar José. A vontade da maioria era matar José, mas um dos irmãos começou a defender. Não vamos fazer isso. Não podemos matar. O que vai ser do nosso pai? E se o nosso pai descobrir? E eles estavam lá reunidos. De repente, a misericórdia de Deus vem sobre a vida de José. O que acontece? Passa uma comitiva que estava indo para o Egito. E aí eles tiveram uma bela ideia para eles, mas para José não, porque José ainda estava debaixo de luta. De repente eles falam, vamos fazer o seguinte, não vamos matar, vamos tirar a roupa dele, vamos sujar de sangue, vamos falar que uma fera comeu ele, vamos vender José para esses caras que estão indo para o Egito. Vamos vender ele como escravo, pelo menos a gente não fica culpado do sangue dele. E aí o que eles fizeram? Venderam José para o Egito. Olha só, misericórdia, não morreu, mas ainda estava em luta, agora virou escravo. Foi para o Egito. Chegando lá no Egito, o que aconteceu? Foi vendido para Potifar. Só que ali Deus teve o quê? Misericórdia no meio da luta. E aí ele caiu na graça do Potifar. O Potifar colocou ele como chefe na casa. Já melhorou um pouquinho a vida de José. A misericórdia de Deus o alcançou. E a misericórdia de Deus tem te alcançado nesses dias. Amém? Então, mas ele ainda estava debaixo de uma luta. Então,
Sempre que você estiver em luta, Deus vai entrar com misericórdia sobre a sua vida. Olha só, Deus sempre vai olhar para você, para as suas dificuldades, para as suas desgraças, para as suas dificuldades, para os problemas que você está enfrentando. Muitas vezes você está lá faltando alguma coisa, precisando de dinheiro. Na última hora Deus vai lá e o dinheiro aparece. Às vezes você está lá num negócio que vai acabar daqui a pouco. Na última hora a solução vem. Isso é misericórdia. Deus olha para a sua desgraça e Deus intervém com misericórdia. Davi, Deus tinha um propósito na vida de Davi. Que maravilha! De repente, Davi estava lá, cuidando de ovelha, tranquilo, sossegado, cuidando das ovelhas do pai. De repente, aparece quem na casa de Davi? Samuel. Samuel chega lá e fala, olha, eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Fala para Jessé, eu vim aqui para ungir um dos seus filhos rei sobre Israel. E aí o que acontece? Jessé vai lá, coloca os filhos na frente lá, Samuel vai ungir, não é nenhum. Samuel olha e fala, não, está faltando alguém aqui, tem algum filho seu? Porque não é nenhum desses que Deus mandou ungir. Ah, tem o Davi, está lá cuidando das minhas bandas, ele vem. Quando Davi chega, Deus fala para Samuel, unge ele, é ele que eu quero. Quando Samuel ungiu a Davi, começou a luta de Davi ali. De repente, Davi vai parar lá no palácio de Saul. E Saul, então, começa o quê? A perseguir a Davi. Davi começa a passar por uma perseguição ferrenha. Saul descobriu que Deus tinha um propósito na vida de Davi e começou a perseguir Davi, querendo matar Davi a todo custo. Se você lê a história de Davi, ou se você já assistiu o filme de Davi, você vai ver que Davi passou por lutas terríveis. Exércitos indo atrás dele, ele tendo que fugir, e foge daqui, foge dali, passa fome, passa necessidades. Mas em todo o tempo Deus estava ali trabalhando e tendo misericórdia de Davi. Então olha só, a misericórdia é um atributo essencial de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz lá, Efésios capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Tem uma boa notícia para te dar. Deus te ama. Por isso que Ele é rico em misericórdia para com você. Por isso que mesmo em meio às suas lutas e às suas dificuldades, Deus nunca te abandona. Deus sempre vai estar do seu lado. Deus sempre vai ter misericórdia de você. Olha o que diz lá no Salmo 103, versículo 8. Olha o que a palavra diz. Olha só. O Senhor é compassivo e misericordioso. O que é a misericórdia, então? As manifestações, se você for ler na Bíblia, as manifestações da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Primeiro, Deus nos oferece perdão e misericórdia quando nós pecamos. Olha só, quando você pecou, quando você peca, você vai diante de Deus e pede perdão e Deus tem misericórdia de você. Deus não deixa com que o diabo execute a justiça na sua vida, porque Ele é misericordioso. A misericórdia de Deus sobre nossas vidas, ela manifesta o cuidado dEle em nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai, com a misericórdia dEle, Ele vai agir em sua vida em todo tempo. A misericórdia, ela produz cura. Quantas vezes você está doente, está passando por uma enfermidade, está passando por uma dor, está passando, e você clama, Senhor, tem misericórdia de mim, me liberta dessa enfermidade. Deus vai lá e vem com cura sobre você. Então, a misericórdia de Deus é poderosa. Talvez nesses dias você tenha experimentado da misericórdia de Deus sobre a sua vida. A misericórdia, olha, nesse momento você pode estar lembrando de alguma situação na sua vida, de luta que você passou, mas que a misericórdia do Senhor veio até você. Mas eu quero te dizer uma coisa, quero te decepcionar numa coisa. Essa não é a vontade de Deus para você.
A vontade de Deus não é que você viva debaixo de luta, e a vontade de Deus não é que você viva debaixo de misericórdia. Deus não quer que você tenha uma vida de luta e nem que você viva somente vivendo de misericórdia. Por quê? Porque as lutas nas nossas vidas, presta atenção no que eu vou dizer para você, as lutas nas nossas vidas, elas têm que ser momentâneas e passageiras. Porque Deus permite lutas para que o nosso caráter possa ser o quê? Moldado. Deus permite lutas nas nossas vidas para que a gente possa sair da luta melhor do que nós entramos. Então, cada luta que você enfrenta na sua vida é para você melhorar, para você crescer, para você avançar. Mas você não pode ficar a vida inteira debaixo de luta, que não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, quem vive debaixo de luta não está vivendo uma vida agradável, sim ou não? Você consegue viver uma vida perfeita e agradável debaixo de luta? Lógico que não. E nem debaixo de misericórdia, porque imagina só, irmãos, toda hora você tem que ficar clamando por misericórdia. Quem gosta disso? Fala para mim. Você gosta de toda hora, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí Deus dá misericórdia. Aí daqui a pouco vem outra luta, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí você, ufa. Aí daqui a pouco vem outra luta e você, oh meu Deus, tem misericórdia de mim de novo. Não, não é essa vida que Deus preparou para você. Deus, ele tem algo melhor, uma fase melhor. Então eu quero trazer uma esperança para você. Deus tem uma fase melhor para você. Olha para o seu irmão e fala para ele, Deus tem uma fase melhor para você. Vê se ele está com cara aí de que está vivendo uma luta, se ele está com cara de que está vivendo misericórdia. A outra fase, a outra fase que Deus quer te levar é a fase da graça. É a fase da graça. O que é graça? Graça é favor imerecido de Deus. É quando Deus derrama o seu amor e a sua bondade sobre nossas vidas, apesar de nós não merecermos. Se você for olhar para você, e tem muito crente que faz isso, e eu quero dizer que você está errado. Você olha para você e você fala assim, eu sou muito pecador, eu faço muita coisa errada ainda, então eu não mereço a graça de Deus. Mas não merece mesmo, você está certíssimo. Mas você não devia ficar pensando nisso. Você devia achar, mesmo sem eu merecer, a graça de Deus é sobre a minha vida. E eu quero desfrutar dessa graça. Quantos querem desfrutar da graça do Senhor sobre a sua vida? A graça é um favor. É um favor de Deus gratuito que você não pode conquistar pelas suas próprias forças. Então, muitas vezes, você fica debaixo de culpa, andando debaixo de condenação, andando debaixo de culpa, porque o diabo ele produz isso na sua vida. Quando você está passando por lutas e quando você está vivendo de misericórdia, o diabo fica falando assim para você, assim, ó, você não merece. Tá vendo? Você está assim por causa disso. Olha aí, você é pecador, você fez alguma coisa errada. O seu passado está te cobrando agora. Você está vivendo essa luta porque tem pecado. É alguma coisa que você fez. E você muitas vezes não dá oportunidade para Deus derramar a graça dele sobre a sua vida. Então o que tem que fazer? O que é a graça? A graça é a salvação. Primeira coisa, graça é salvação. Você não pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu sou o merecedor da tua salvação. Porque eu não roubo, eu não mato, eu cumpro os 10 mandamentos, eu tenho uma vida... Não, ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos. E ninguém pode chegar diante de Deus e falar para Deus assim, ó, eu mereço. Quantos aqui são salvos? Quantos aqui aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador? A graça veio até você. Por que você é salvo? Você fez alguma coisa para ser salvo? Não.
A graça te escolheu, a graça te chamou, a graça, o Senhor olhou para você e falou: eu vou ter misericórdia e vou ter o meu favor sobre essa pessoa. Eu não vou mandar esses irmãos para o inferno, eu vou levar eles para o céu. Te alcançou. A graça te alcançou, meu irmão e minha irmã. Não é porque você era merecedor. Deus olhou e falou: nossa, aquela pessoa ali, o Jorge era tão certinho, mas tão certinho, que eu vou salvar o Jorge. Não, o Felipe, meu Deus do céu, é um cara bonzinho, então eu vou salvar o Felipe. Não, irmãos. Deus escolheu você e decidiu salvar você por Ele mesmo. Então, a graça te alcançou. Você é salvo porque Deus escolheu te abençoar. E assim é a sua vida. Deus quer não só te dar salvação, Deus quer que você viva uma vida de graça. Então, a graça de Deus, além de salvação, ela também é capacitação. A graça de Deus, ela nos capacita a viver uma vida que o agrada. Então, quando eu estou vivendo debaixo da graça de Deus, quando eu entendo a graça, quando eu vejo a graça de Deus sobre a minha vida, o favor de Deus, o que é o favor de Deus? É as coisas todas, até as lutas, as dificuldades, os problemas, colaborando para o seu bem. Então eu consigo servir a Deus com alegria, eu consigo amar ao Senhor, eu consigo ver que Deus está me favorecendo em todo o tempo. Então, ao invés de, quando eu estou passando por uma luta e uma dificuldade, ao invés de eu ficar olhando e chorando e reclamando, não, eu vou adorar a Deus. Por quê? Porque todas as coisas colaboram para o meu bem. Lá na frente eu sei que isso aqui vai ser revertido em bênção para a minha vida. Por quê? Porque a graça me alcançou. A graça está sobre mim. Então você consegue resistir. Quando você está caminhando debaixo da graça, nada te abala, nada te para, nada faz você murmurar, nada faz você... Você vai caminhando debaixo da graça. Você sabe que Deus vai te fazer ajudar. Você consegue superar desafios. Você consegue cumprir o propósito de Deus na sua vida. José, ele estava lá, vivendo de misericórdia, debaixo de uma luta terrível. E de repente, a Bíblia fala que ele achou graça lá no Potifar. Potifar achou graça. E José passou a cuidar da casa de Potifar. Olha só. A Bíblia fala que quando a mulher de Potifar veio para tentar derrubar, olha só, a luta de novo apareceu na vida de José. A mulher de Potifar apareceu querendo se deitar com ele, e ele olha para a mulher de Potifar e fala: como eu faria isso com o meu senhor? Ele me deu tudo que é dele, é eu que tomo conta, menos você. Ele não me deu liberdade para fazer nada com você. Então eu não vou fazer isso. Olha só, o diabo tentando. Apareceu uma luta, uma dificuldade, mas ele resistiu. Ele resistiu àquela tentação, ele resistiu àquela luta, ele resistiu àquela dificuldade que ele estava passando. E aí, José entra numa luta de novo. O que aconteceu? Aquela mulher levantou uma calúnia sobre ele e ele foi para onde? Na prisão. Davi começou a prosperar, começou a levantar um exército, começou a ser bem visto pelo povo. De repente, Saul aumentou a perseguição em cima de Davi, e Davi teve que ir morar fora do país para não correr o risco de morrer nas mãos de Saul. Só que chegou nesse outro país, Davi achou graça aos olhos do rei. E o rei deu uma cidade para Davi morar com seus homens. E Davi, ele lutava junto com as guerras daquele rei, e Davi era bem visto e bem quisto por aquele rei. Olha só, ele encontrou graça, não estava mais vivendo uma luta terrível, porque a graça de Deus era sobre ele. E o que aconteceu? Os príncipes daquele país começaram a se levantar contra Davi.
E aí o rei teve que expulsar Davi de lá, deixar Davi de lado. Você pode estar recebendo misericórdia, você pode estar vendo a graça de Deus na sua vida, mas Deus tem um propósito na sua vida aqui nessa terra. Deus tem um propósito. E dentro desse propósito você vai enfrentar essas 3 fases da sua vida. O que aconteceu, irmãos? Então, quando você está debaixo da graça, a graça de Deus é abundância. Fala para o seu irmão, a graça de Deus é abundância. De alguma forma, a abundância de Deus vai vir sobre a sua vida quando você está vivendo a fase da graça. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, olha o que a Bíblia diz aí. 2 Coríntios 12, 9. Olha o que diz aí. Ele, porém, me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, olha só, no meio das dificuldades, no meio das fraquezas, no meio dos problemas, o apóstolo Paulo está falando que ele enfrentava dificuldades, fraquezas, problemas, mas a graça de Deus era sobre ele. Então, a graça vai te levar a você desfrutar de coisas que você nem imagina. A graça do Senhor vai levar você à abundância. Então, olha só, começa com luta, misericórdia e graça. Então, olha para a sua vida hoje. Olha para a sua vida hoje. Você enfrentou lutas? Está enfrentando lutas? Para você que está enfrentando lutas nessa noite, quero dizer para você, a misericórdia do Senhor está sobre você. O Senhor já está providenciando livramentos para você. Se você já tem visto a misericórdia de Deus na sua vida em determinadas situações que você tem passado, quero dizer para você que Deus vai te levar para um tempo de graça na sua vida. Eu quero declarar sobre você que o tempo da graça está chegando sobre a sua vida em nome de Jesus. A graça está chegando. Mas eu ainda não estou vendo, pastor, mas está chegando. Você já começou a enxergar a misericórdia? Já, mas a graça está chegando. A graça está chegando. Você vai começar a desfrutar de algumas coisas que você não desfrutava. Você vai começar a ver coisas que você não via. A graça chegou na vida de José. José estava lá na luta, na dificuldade do problema, lá na cadeia. José foi, por causa da mulher de Potifar, José foi lançado na cadeia. Mesmo em meio às lutas, permaneça fiel ao Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Não olhe para a luta, olhe para aquele que está com você no meio da sua luta e da sua dificuldade. O que aconteceu? José estava lá no cárcere, o carcereiro viu graça em José e colocou José para ser o líder lá dentro da cadeia. Estava vivendo de luta, alcançou misericórdia. Um belo dia, chega lá um copeiro e o padeiro de Faraó, estavam presos, Faraó ficou com raiva deles, eles fizeram alguma coisa errada, mandou os dois lá para a cadeia. Chegou lá na cadeia, os dois tiveram um sonho, contaram para José, José interpretou o sonho daqueles caras, e aí ele falou, um aqui vai morrer e o outro vai voltar a ser copeiro. O padeiro ia morrer, no sonho dele ele ia morrer e o copeiro ia voltar a servir Faraó. E aí quando José interpretou o sonho para eles, e aconteceu que eles foram sair da cadeia, José falou, olha, quando você estiver lá com o Faraó, lembra de mim. Dá um toque lá para o Faraó lá, tal. Às vezes tem uma boquinha para mim lá, um negocinho lá. A Bíblia fala que passou 2 anos. E o copeiro não falou nada para Faraó. Mas chegou um dia que Faraó teve um sonho. E aquele sonho intrigou o Faraó. E a Bíblia diz que Faraó chamou todos os sábios do seu reino e queria a interpretação daquele sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho.
Faraó ameaçou todo mundo de morte. Ó, se não interpretar isso, vai morrer todo mundo. Aí o copeiro lembrou de quem? José, a graça. O que aconteceu? Ele falou, ó, lá na cadeia tem um cara que eu tive um sonho, eu e o padeiro, que o Senhor jogou a gente lá, nós tivemos um sonho, e no sonho ele falou que o padeiro ia morrer, que eu ia voltar a te servir. E aconteceu. Quer que eu chamo ele para falar com o Senhor? Aí o que aconteceu? O faraó falou, então chama, traz ele aqui. A Bíblia fala que eles foram lá, pegaram José, deram um banho no José, cortaram o cabelo de José, deram uma roupa nova para José. José se apresentou diante de Faraó. Isso é graça. A graça de Deus alcançou José. E a Bíblia diz que José chegou diante de Faraó, Faraó contou o sonho, José interpretou o sonho, e dali para frente, e essa é a fase que eu vou entrar semana que vem, a vida de Faraó mudou a vida de José mudou para sempre. A graça sobre a vida de José foi tamanha que em um dia, presta atenção no que eu vou dizer para você agora, pega isso aqui. Em um dia, José era um prisioneiro. De manhã, José acordou prisioneiro e foi dormir governador do Egito. Imagina isso. Acordou prisioneiro, deitado na prisão, no meio de um monte de preso, no meio de criminoso, e foi dormir no palácio do faraó, no palácio do rei. De prisioneiro a governador. Quero declarar para você, hoje você pode estar debaixo de luta, hoje você pode estar debaixo de misericórdia, mas a graça vai te alcançar e você vai sair dessa prisão, você vai sair dessa dificuldade, você vai sair desse problema e você vai reinar em vida com Cristo em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Semana que vem nós continuamos. Davi de perseguido, fica de pé, nós vamos orar agora. Davi de perseguido, olha só, perseguido por Saul, de repente Saul vai enfrentar uma batalha, Saul morre e Davi é ungido rei sobre Israel. Davi deitou um dia foragido, fugitivo, perseguido e foi dormir rei. Olha só, as fases da sua vida que você está enfrentando. Ei, Deus tem um futuro glorioso para você. Ei, não olhe para o que você está enfrentando, para a fase que você está enfrentando hoje. Olhe para onde Deus vai te levar daqui uns dias. Porque se você ficar olhando para a fase que você está enfrentando hoje, talvez você esteja na fase da luta, da misericórdia, ou você já está vendo a graça de Deus sobre a sua vida. Se você ficar olhando para as dificuldades e os problemas, sua vida vai parar. Você não vai conquistar, mas se você colocar fé no Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor vai fazer. Leve momentânea a minha tribulação, porque o Senhor vai derramar sobre a minha vida. E eu quero orar para você nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor venha com o favor dele sobre você. Eu quero orar para que você desfrute nesses dias, a partir de hoje, do favor dele sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos. E eu queria que você olhasse para a sua vida agora. Qual fase você está enfrentando hoje? Qual é a fase que você está vivendo na sua vida hoje? Você está vivendo debaixo de luta? Você está vivendo debaixo da misericórdia? Pastor, eu estou na luta. Está difícil. Enfrentando dificuldades terríveis, problemas físicos. Essa enfermidade está me matando, essa enfermidade.
está tirando a minha paz. Senhor, pastor, eu estou passando por problemas emocionais. Eu vivo triste, amargurado, angustiado. Eu não consigo ter alegria, eu não consigo ter paz, eu vivo com medo. Eu estou passando por problemas na minha mente, é tanta coisa que passa na minha cabeça. Eu não consigo controlar os pensamentos e a maioria dos pensamentos que vêm são pensamentos ruins. São pensamentos que tiram a minha paz, que tiram o meu sono, que tiram a minha alegria. Eu não consigo ver esperança, eu não consigo ver um futuro. Eu não consigo. Está difícil. Faz tempo que eu não sei o que é alegria. Faz tempo que eu não sei o que é uma vitória. Faz tempo que eu não consigo me alegrar. Parece que está tudo incerto. Pastor, eu já experimentei misericórdia. Em algumas áreas da minha vida eu vi Deus fazendo, eu vi Deus operando, eu vi Deus manifestando. Mas hoje ainda tem algumas coisas que está difícil, que precisam ser mudadas na minha vida. Eu estou na fase da misericórdia, tudo eu tenho que ficar clamando, pedindo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E às vezes parece que Deus não me vê, parece que Deus não me enxerga. Às vezes parece que eu estou num poço. Toda hora Deus precisa fazer alguma coisa para me ajudar. Quero orar por você. O Senhor vai entrar com providência na sua vida hoje. O Senhor vai fazer. Algumas coisas vão começar a mudar. As portas vão se abrir sobre você, porque a graça do Senhor vai vir sobre você. Deus vai te conduzir. Deus está te conduzindo. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora, Senhor. E eu declaro o teu poder sobre a vida deles agora, Senhor. Senhor, a tua palavra diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas que nós devíamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. O Senhor venceu por nós. E a nossa vida está em Ti, Senhor. E o Senhor é o Deus que opera nas nossas vidas. A vontade do Senhor para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso eu oro nessa noite pela Tua igreja, por cada um aqui, Senhor, para que o Senhor os leve debaixo da graça e do Teu favor. Que as coisas aconteçam, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor dê direção, que o Senhor conduza, Pai, debaixo da Tua vontade os Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, todo levante de Satanás, em todas as áreas da vida de cada um aqui nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós declaramos nessa noite um tempo de favor, um tempo de graça. Que a Tua graça, Senhor, alcance a vida dos Teus filhos. Que a Tua graça, Senhor, venha sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que cesse todo o tempo de luta sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que cesse todo o tempo de misericórdia. E que a partir de hoje você comece a viver o favor. O favor de Jesus sobre a sua vida. Por isso nós mandamos embora agora toda enfermidade, nós mandamos embora agora todo mal, nós mandamos embora agora toda perseguição, nós mandamos embora todo espírito de culpa, de condenação, toda tentação, tudo aquilo que o diabo armou, toda armadilha do diabo, toda fortaleza, nós mandamos embora agora e quebramos todas as cadeias, todas as amarras e todas as maldições. Em nome de Jesus, doce Espírito Santo, começa a liberar agora, Senhor. Eu oro, Senhor, e eu declaro sobre a vida dos Teus filhos a liberação do Teu poder, Senhor. Libera agora, Senhor, libera a graça, que os Teus anjos venham trabalhar em favor dos Teus filhos, que haja um novo tempo, um tempo de desfrute, um tempo de abundância, e onde há escassez, que a Tua graça venha com abundância, que o Teu favor seja manifestado e seja derramado, Senhor. Que onde há dor, que onde há morte, que onde há enfermidades, que haja cura agora, Senhor.
Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, visita as finanças, visita o trabalho, visita a empresa, visita o lar, a família, Senhor, que onde há confusão, que saia agora, em nome de Jesus, todo espírito de confusão, todo espírito que rouba a paz, todo espírito que rouba a alegria, todo espírito que rouba as finanças, vai embora agora em nome de Jesus. Que o seu favor, que o seu favor se manifeste sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você ore agora, faça uma oração agora, identifique em que fase você está vivendo, e agora faça uma oração, clame pela graça do Senhor sobre a sua vida, declare sobre sua vida o favor de Deus, declare sobre sua vida o poder de Deus. Não é porque você merece, não olhe para você não, mas eu não mereço. Declare, eu quero a graça do Senhor sobre a minha vida. Eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, de tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Diga, eu tomo posse, eu me aproprio, eu vivo a graça do Senhor. Oh, em nome de Jesus, eu não vou viver mais debaixo de lutas, só de lutas e nem de misericórdia. Eu tomo posse da graça do Senhor, do favor imerecido, mesmo sem merecer eu tomo posse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça oração agora, é você e Deus, vá até os pés do Senhor, vá até os pés de Jesus, e clame pela graça dele, viva a graça e desfrute a graça, se aproprie da graça, em nome de Jesus. Ore, 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 ore.